Se controlar a diabetes, a retinopatia melhora? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários com dúvidas da oftalmologia e principalmente da área da retina. Inclusive, no dia de hoje, nós vamos responder à pergunta de um seguidor que é fundamental para entendermos uma doença extremamente grave chamada retinopatia diabética. Talvez vocês já saibam, mas algumas pessoas podem ainda não saber, mas a retinopatia diabética é uma doença que afeta a retina de pessoas que têm diabetes. É claro que logo quando a diabetes começa, ela não vai começar geralmente afetando os olhos. Em algumas situações até de glicemias muito altas, o paciente até pode ter uma variação de visão devido a aumento muito grande da glicemia. Mas para afetar a retina, em média demoram pelo menos 5 anos de diabetes. Pessoas que têm o diabetes tipo 2 geralmente têm que começar a acompanhar os olhos mais cedo, porque a diabetes tipo 2 é mais insidiosa, ou seja, ela às vezes demora para que a pessoa tenha o diagnóstico. Já no diabetes tipo 1 é muito difícil que ela venha a atacar os olhos logo no início, principalmente em crianças. Ela começa a ficar mais perigosa após a adolescência. De qualquer forma, toda pessoa que tem diabetes tem que acompanhar muito de perto com o oftalmologista para que a doença possa ser tratada logo que ela comece. Porque a retinopatia diabética começa a se manifestar com pequenas hemorragiazinhas na retina, o que nós chamamos também de exudatos, seja duros ou exudatos algodonosos, e ela vai evoluindo da fase leve para moderada para grave, e aí depois da grave, então, vem a fase proliferativa, que é onde podem acontecer as complicações mais sérias. Nós já temos vários vídeos aqui no canal onde nós falamos sobre a retinopatia diabética, e inclusive desta relação com o controle da glicose, e não apenas da glicose, mas também da pressão arterial com o desenvolvimento da retinopatia diabética. E já se sabe faz algum tempo que os pacientes que têm a glicose mais bem controlada demoram mais ou até muitas vezes evitam os problemas nos olhos. Mas é claro, o bom controle glicêmico muitas vezes não é garantia de que não vai acontecer nada com os olhos. De qualquer forma, nós sabemos que nas fases iniciais, principalmente a fase leve e a moderada, é onde o controle glicêmico é mais efetivo, ou seja, muitos pacientes, se conseguem controlar de forma adequada, muitas vezes vem até uma certa regressão da retinopatia diabética. Mas infelizmente, nas fases mais avançadas, como a forma grave, principalmente a proliferativa, o simples controle da glicose e da diabetes não vai fazer com que o quadro reverta. Ou seja, se o paciente está com edema de mácula, por exemplo, que é um inchaço da área central da visão e que prejudica a visão, ou então está com neovasos, que é a retinopatia proliferativa, ele vai precisar sim fazer o tratamento com o oftalmologista, que hoje em dia geralmente consiste principalmente nas injeções intravítreas de anti-angiogênico, que é uma medicaçãozinha que nós aplicamos junto à parte branca do olho lá dentro, lá no vítreo, e que pode melhorar bastante o edema de mácula e também pode fechar os neovasos, que são vasos patológicos que surgem na retina dos diabéticos, e também com a realização da fotocoagulação a laser, que são aplicações de laser na retina, principalmente no estágio proliferativo. É muito interessante ressaltar que os estudos em relação às injeções intravítreas mostraram que o paciente, quando está com edema de mácula, deve tentar duas coisas: controlar a glicose da melhor forma possível, mas independente de controlar ou não a glicose, ele deve iniciar o tratamento com as injeções intravítreas, porque se ele não fizer o tratamento, a situação da retina vai piorar cada vez mais. E se ele fizer o tratamento e conseguir controlar a glicose, ele vai ter uma resposta melhor do que se ele simplesmente fizer as injeções intravítreas sem controlar a glicose. Ou seja, o controle da glicose é importante em todos os estágios da retinopatia diabética e até mesmo para quem não tem retinopatia diabética. Mas se o paciente estiver apresentando já formas mais avançadas da retinopatia,
ele precisa sim e muitas vezes de forma urgente iniciar o tratamento oftalmológico, de preferência com um especialista em retina, que consiste nas injeções intravítreas de anti-angiogênico e muitas vezes também na fotocoagulação a laser. Porque, como eu disse, nestes estágios, principalmente nos mais avançados, o simples controle da glicose não vai fazer com que o problema do olho melhore. Para isto é necessário fazer o tratamento específico. E nós já sabemos hoje em dia que quanto antes é iniciado o tratamento com as injeções intravítreas, melhor será o resultado. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.